E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, seja bem-vindo para mais uma análise dessa série absolutamente lacradora, Mulher Hulk. Estamos aguentando aí bravamente cada episódio com um discurso mais feminista que o anterior, então acho que só pelo alto grau de insalubridade deste trabalho que eu estou fazendo, eu já mereço o seu like, né? E claro, a sua inscrição também, se você ainda não for inscrito, e se você for inscrito, confere aí se você não foi por um acaso misteriosamente desinscrito desse canal, se o seu sininho de notificação está ativado. De repente até abre o canal aí em outra aba para você verificar depois se assistiu os últimos lançamentos, porque tem muitos vídeos que não são recomendados para os inscritos, porque, sei lá, eu tenho a impressão de que o YouTube não gosta muito de quem fica falando contra o identitarismo. Então eu recebo bastante esse feedback do pessoal falando que foi desinscrito misteriosamente, que não recebe os vídeos, nunca é recomendado, mesmo assistindo tudo, que precisa entrar no canal para ver os últimos vídeos que eu lanço. Então já fica a dica aí para você ter certeza de que não perdeu nada. E antes de começar a falar sobre esse episódio 7 de Mulher Hulk, eu quero lembrar o que eu falei na análise do episódio 6, porque eu fiz aí uma pequena previsão e hoje a gente vai ver se eu acertei ou não. Pelo menos nesse casamento, parece que a Jen encontrou um cara legal. E isso é tão raro em She-Hulk, né? Nem teve uma grande desconstrução feita sobre ele, que provavelmente vai ter alguma coisa ainda sobre esse cara. Não é possível que o episódio simplesmente mostrou que existe um cara legal e não colocou nada em cima disso. Nem um mas, nem um porém. Não, é só um cara legal mesmo. Isso existe? No MCU em 2022? Nessa série? Pois é, essa foi a minha previsão. Você aí que não assistiu o episódio, que realmente está só vendo a análise, fala aí, você acha que eu acertei? Além de todas as lacradas, essa série também nos mostra como o mundo é injusto. A She-Hulk recebe sangue modificado com radiação gama e o resultado é um cabelo mais longo, liso e forte, enquanto você apenas existe e vai ficando mais careca a cada dia que passa. Mas não se preocupe, é possível reverter isso fazendo um tratamento de qualidade com a Manual, uma empresa dedicada a resolver os seus problemas com queda de cabelo e calvície. E não é só a Jennifer Walters que fica se sentindo deslumbrante graças aos seus cabelos longos e volumosos. Ter uma cabeleira de respeito também é super importante para a autoestima dos homens. Então, se você por um acaso reparou que o teu travesseiro tem ficado mais cabeludo que você, ou se você já está num processo mais avançado de calvície, a Manual pode te ajudar a preservar essas madeixas e nem vai precisar de raios gama para isso. E se até o Hulk tem cabelo, eu imagino que você não vai querer ficar para trás. Na verdade, eu não sei se você reparou, mas no time principal dos Vingadores todo mundo é cabeludo. É mais fácil você entrar para a equipe sem ter superpoderes, que nem o Gavião Arqueiro, do que sem ter cabelo. Em média, 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos. E esse número sobe para 50% aos 50 anos e vai para 80% aos 70 anos. Ou seja, cedo ou tarde, essa acaba sendo uma realidade para a maior parte dos homens. Mas felizmente a Manual tá aí para ajudar a diminuir esses números com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. Os produtos chegam na sua casa com frete grátis em uma embalagem super discreta e você terá acompanhamento médico sempre que precisar sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que são personalizados, então você vai receber o melhor acompanhamento para o seu caso específico. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom especial que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta você acessar o link que está ali embaixo na descrição e utilizar o código COMICO40 na hora da sua compra. Mas fique esperto porque esse cupom é por tempo limitado, então não perde tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. E agora que eu já te ajudei a cuidar dos seus cabelos, é hora de te ajudar a cuidar da sua sanidade, te poupando de ter que assistir uma série tão lacradora como She-Hulk, mas ainda assim te mantendo informado sobre as principais lacradas de cada episódio. E olha, surpreendentemente, esse episódio 7 foi o que mais demorou para começar a lacrar e talvez tenha sido o menos lacrador. Isso porque o episódio começa com um clipezinho, sabe? Uma sequência de imagens montadinhas para você acompanhar o desenvolvimento do relacionamento da Jen com aquele cara super legal que ela conheceu no casamento do episódio anterior. E assim, me parece que cada vez mais fica claro que é uma série que tem como público-alvo mulheres feministas e nesse episódio, aparentemente, as mais adolescentes. Porque a Jen na série, ela tem uns 30 anos, se eu não me engano, mas durante todo esse episódio, ela se comporta basicamente como uma adolescente apaixonada, deslumbrada que não consegue desgrudar do celular. Não que isso não possa acontecer com adultos, mas eu acho
que é um tipo de dinâmica, um tipo de relacionamento que conversa muito mais com o público mais jovem, né? O público feminino mais jovem. Então o que rolou? Ela começou a sair com o cara, tava super legal, foram no primeiro encontro, chegam na porta do apartamento dela, eles ficam se olhando, mas não rola nada. Aí, segundo encontro, de novo, super interessado, né? O cara insistindo, realmente interessado na Jen, porque, pô, até o relacionamento ele vai caminhando num ritmo bem lento, como geralmente, sei lá, um namorinho de adolescentes que ainda estão desbravando esse mundo, né? Tipo, eles têm todo um primeiro encontro, não rola um beijinho. Aí vão lá no segundo encontro, eles se olham, chegam um pouco mais perto, mas também não acontece nada. E aí sim, finalmente, no terceiro encontro é que a Jen acaba cedendo, puxa o cara pro apartamento dela e aí eles dormem juntos. Olha que legal, até aqui a série super feminista mostrando um relacionamento positivo, saudável entre um homem e uma mulher, show! Mas tudo isso é apenas o ponto de partida pro grande drama do episódio. Porque esse cara super legal, super interessado, praticamente o único cara legal que existe nessa série, logo depois de dormir com a Jen, desaparece. Para de responder as mensagens dela, e aí a gente vai acompanhando pouco a pouco esse drama, né? Primeiro ela tá lá no escritório, conversando com a amiga dela, não sai do celular, e aí a amiga fala, você tá toda paranoica por causa daquele grupo, né? Que a gente viu, o grupo dos Shanners, o pessoal do Reddit, que fica mandando ameaça de morte pra ela, e aí ela fala, até parece que eu vou me importar com um bando de perdedores, falando coisas que eles não teriam coragem de falar na minha cara, porque eu sou uma mulher empoderada. Então Mulher Hulk não liga pras críticas. Não, o problema dela é porque ela está fissurada no seu celular esperando a resposta do homem com quem ela saiu e, sei lá, é mais uma daquelas paradas curiosas do feminismo, né? Porque a Jennifer é claramente uma feminista hard-fame praticamente, que adota todos esses discursinhos, né, de mansplaining, interrupting e cantada na rua e oh meu Deus, como é difícil ser uma mulher. Então ela é muito independente, ela é empoderada, ela é uma mulher que, porra, não precisa de homens. Só que quando ela conhece um cara por quem ela se interessa depois de 13 encontros, um cara que ela conheceu há no máximo uma semana, ela não consegue parar de pensar nele nem por um único segundo e toda a sua vida meio que passa a depender da aprovação, do feedback, da resposta, de um retorno daquele cara. Olha, pra uma mulher empoderada que não precisa de homens, ela até que precisa pra caramba, sabe? Bom, foi como a amiga feminista e bissexual dela falou, né? É complicado ser uma mulher hétero, especialmente ser uma feminista hétero. Olha só que coisa. Você odeia os homens, você não pode precisar deles em momento algum, mas você é hétero e acaba tendo que se relacionar com eles e acaba tendo dependência emocional deles em menos de uma semana. Olha, é um drama pesado, sabe? É um drama digno de uma série de super-herói, realmente. Então é isso, basicamente, todo o resto do contexto do episódio vai girar em torno do sumiço do cara legal que ela conheceu há pouco tempo e que aparentemente só queria realmente dormir com ela, depois que dormiu, desapareceu. Eles, inclusive, em determinado momento do episódio, utilizam a expressão ghosting, que é uma expressão muito utilizada por aqueles caras do masculinismo que ficam ensinando, sabe, técnicas de flerte, de pegação. Então elas têm essa expressão. Talvez lá nos Estados Unidos não seja tão restrita a esse grupo, mas aqui no Brasil, pelo menos, eu quase nunca vi isso fora desses grupos. Na verdade, eu nunca vi isso fora desses grupos. Mas o que significaria, então? Se você não sabe, ghosting é basicamente o cara que ele desaparece como um fantasma depois que ele conseguiu o que ele queria da garota. Ou seja, dormiu com ela, desaparece, não manda mensagem, simplesmente vira um fantasma como se nunca tivesse existido. Ou seja, quando finalmente aparece um cara legal na série, um cara que gosta da Jen, que se preocupa com ela, ele na verdade é só um canalha que só queria ir pra cama com ela e depois que ele consegue o que ele queria, ele só não vai mais responder, não vai mandar mais nada, sumiu da vida dela completamente. Ou seja, ele não era legal de verdade, ele tava só fingindo pra conseguir dormir com a garota. É mais uma representação negativa de um estereótipo de macho escroto. É realmente a série tentando, com todos os episódios até o final da temporada, completar um bingo na cartela de todos os estereótipos existentes de macho escroto vão aparecer e vão participar de alguma forma da vida da Jen. Uma coisa curiosa desse episódio, porém, é que quem ajuda a Jen a superar essa carência que ela desenvolve por esse cara é um grupo de homens. E você poderia pensar, olha, então tá, tem representações positivas da masculinidade no episódio. Só que mais ou menos, porque ela acaba indo parar sem querer no retiro espiritual do Abominável, porque teve um problema com a tornozeleira dele, ela precisou ir lá para verificar o que é, afinal ela é a advogada dele, também para escoltar o cara que tava com medo de ir ver o que tinha acontecido. Beleza, realmente era só um problema técnico, nada demais, só que ela acaba presa naquele retiro porque
estragam o carro dela. E como é um retiro espiritual super namastê, eles não têm sinal de celular, eles não têm Wi-Fi, é contra as políticas deles. Então, por causa disso, a Diana acaba sendo obrigada a se afastar do celular, que ela não consegue desgrudar, porque ela está realmente se comportando como uma adolescente que, enfim, está totalmente obcecada pelo coleguinha que ela acabou de conhecer. E o episódio cria uma série de situações que forçam a Diana a participar daquela reunião dos alcoólatras anônimos, é quase um paralelo disso. Seria mais um grupo de ajuda a controlar a raiva, sabe? Um grupo de controle da raiva. E por isso que não só é um grupo formado só por homens, mas são por super seres problemáticos que sim, vão ajudar a Jen ao longo do episódio, mas eles também carregam um amontoado de estereótipos da masculinidade tóxica, porque todos eles são super agressivos, totalmente descontrolados, são insensíveis. Eles repetem pra Jen uns discursinhos prontos que eles aprenderam ali, né, durante as suas sessões de autoajuda, mas a primeira reação, quando eles ficam sabendo do caso dela, quando ela se abre e fala que ela levou o ghosting ali de um cara, é oferecer ajuda pra dar uma surra no maluco. Até que um dos participantes, que inclusive tinha aparecido num episódio anterior, fazia parte da gangue da demolição, e que, sei lá, provavelmente também vai ser explorado aí nos próximos episódios. Ficou meio esquisita a participação dele nesse, é como se ele realmente fosse só um arruaceiro naquele episódio, mas ele tá tentando controlar a própria raiva, ele percebeu que ele estava sendo um babaca, então ali ele realmente estava tentando se tornar bonzinho, assim como o próprio Abominável. Mas enfim, esse cara é que acaba sinalizando pro grupo, categoricamente, com todas as palavras, a Jen claramente está magoada e tudo que podemos oferecer para ela é violência? É, porque é assim que os homens resolvem os seus problemas, sempre na base da violência, diálogo, empatia não é muito a nossa praia. E obviamente, né, um grupo de caras que tá ali aprendendo a controlar a própria raiva só vai ter isso para oferecer mesmo. Violência, eles querem quebrar a cara do maluco que magoou a Jen. Eles acabam sendo legais em alguns pontos do episódio, mas são obviamente, claramente, figuras totalmente perturbadas. É por isso que elas estão ali num retiro espiritual tentando melhorar. E como é uma série de comédia, eles servem como alívio cômico. Pelo menos, claramente, essa é a intenção. Então são só figuras muito caricatas, zoadas, exageradas, extravagantes. Um monte de cena com piadinha bem clichê. E é basicamente isso que acontece no episódio. Eu poderia dizer que ele é mais um que tem participação especial pra se sustentar, mas nem chega a ser tanto o caso. Esse episódio tá especialmente ruim nos efeitos especiais. Tem umas cenas que estão constrangedoras de tão mal feitas. Umas cenas de batalha, quando ela segura o braço de um cara, nossa, tá meio amador. Eu já vi fanfilme no YouTube com uma qualidade de produção melhor. Em geral, os efeitos da série têm deixado muito a desejar, só que os problemas são muito maiores do que esse, então eu acabo nem falando muito sobre essa parte mais técnica. Enfim, a Jen também acaba falando bastante sobre as suas inseguranças, né? Sobre como ela sente que ela tá trapaceando por ser a She-Hulk, porque ela nunca recebeu tanta atenção. E sabe, fica tudo sempre tão contraditório. Tipo, ela reclama e vai mostrando ser uma pessoa insegura, que parece que não recebe a atenção dos homens. Ela tem esses problemas de autoconfiança, porque aparentemente os caras se interessavam muito mais pelas garotas mais bonitas, populares e atléticas do que ela, mas ao mesmo tempo ela sempre sofreu tanto com fio-fio na rua, sempre sofreu tanto com esses homens que ofereciam drinks pra ela nos bares, esses caras escrotos. A cabeça de uma feminista mesmo não faz muito sentido, né? Nesse ponto até que tá uma representação bem fiel. Mas como agora ela virou uma mulher atlética, popular, gostosona, ela se sente super incrível quando ela tá transformada como Hulk e ela tem essa carência enquanto Jen, né? Ela sente que as pessoas não se interessam tanto pela Jen, só pela mulher Hulk. Esse era meio que o problema que ela tava tentando resolver consigo mesma, que os caras ali do retiro acabaram dando uma força. Mas super desinteressante. Ela é uma personagem nada carismática, então assim, não deu pra me conectar minimamente com ela até aqui. Não me interesso nem um pouco pelo drama dela, eu acho inconsistente, contraditório, mal construído, mal desenvolvido. Possivelmente esse acabou sendo um dos episódios mais chatos até da temporada, porque acho que foi o episódio mais focado na Jen. E fica bem claro que é uma personagem que não sustenta meia hora de episódio por si só. Enfim,
Pra encerrar todo esse arco, pra encerrar o episódio, a gente descobre que o cara legal que tava saindo com ela em vários encontros, mas que aparentemente só tava interessado em dormir com ela, na verdade é um super vilão. Olha só que coisa, que plot twist incrível de explodir cabeças, hein? Uou, impressionante. Ele não queria simplesmente dormir com a Jen, ele fingiu que tava interessado nela, pra dormir com ela, pra conseguir o sangue dela. Ele trabalha pro pessoal do 4chan, que tá querendo o sangue da She-Hulk pra fazer um experimento do Rei Hulk, lá do grupo Inteligência, enfim, meio que o grande plot por trás dessa série, que assim como todo o resto da série, não é lá tão interessante e todo mundo só tá esperando pra ver o Demolidor mesmo. Mas enfim, tá acabando, né? Vamos ver onde isso vai levar. E foi isso. O principal ponto de crítica desse episódio foram os homens que fingem que são legais, mas no final das contas eles só fazem isso pra ir pra cama com a mulher, né? O plot do vilão foi utilizado pra fazer um paralelo com esse problema muito grave na vida das mulheres. É nisso que você repara que a série ela é só uma desculpa pra fazer propaganda feminista. Porque todos os plots, eles são colocados, utilizados de uma forma que o ponto geral da crítica no final é como os homens são escrotos. Então todo o núcleo da She-Hulk é baseado nisso, o núcleo dos vilões é baseado nisso, é só isso mesmo. O enredo é só uma desculpa pra militância. Tem como ser bom um negócio desses? Não tem. Enfim, essa foi a análise de hoje. Antes de ir embora, não esquece de deixar um like, se inscreve, verifica se você acompanhou os últimos vídeos do canal, tem muito vídeo bom saindo e muitas vezes não são recomendados, então dá uma olhada se por um acaso você não acabou perdendo algum vídeo aí que você acha que é um assunto interessante, mas por algum acaso o YouTube não te recomendou. E no mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!